Olá, bom dia, tudo bem? Quem vem chegando aí, vão me dando um bom dia. Olá, bom dia para quem tá chegando. Oi, Carol, bom dia. Oi, Fran. Carol, a hora que você puder, me pede aí para aceitar você pra gente conversar. Oi, Valéria, já tá aqui. Bom dia para quem está chegando. Olá, Oi, tudo bom? e você, querida? Tudo ótimo também. Então, tá bom. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Criança e Música, né? Muito obrigada, obrigada. Agradeço demais o convite, Si. Imagina, eu tô querendo fazer esse convite faz tempo. Você sabia que eu tava esperando, né? É Eu vou esperar um verdade. fim de ano um pouco mais tranquilo pra gente conversar, mas É difícil, né? é, mas encontramos um horário. Encontramos, Tá, encontramos. vamos então direto, porque a gente tem no máximo uma hora para falar aqui, né? Então a gente vamos conversando. Claro. Pessoal, então vou me apresentar rapidinho, Carol se apresenta e aí a gente começa. Para quem já está aqui ou para quem está chegando, eu sou a Cíntia Soares, musicista, fonoaudióloga, mestre em educação. Tenho esse canal de comunicação aqui que é o Criança e Música, que eu falo na grande maioria sobre educação musical, né? E incluo a fonoaudiologia, que é uma formação minha, nas minhas falas aí, no meu dia a dia da música, né? E tudo isso envolvido pela educação musical, que é minha grande bandeira, né? Como a educação musical transforma, educa e faz toda a diferença no desenvolvimento do ser humano, especialmente da criança, que a gente sempre fala aqui. E Carol é uma amiga de colégio, das antigas, né? Não vamos nem contar quantos anos, né, Si? Não, filha, ninguém fala em idade aqui. E aí, e a gente se reencontrou. Carol já médica, eu já musicista, fonoaudióloga. Carol casada com um amigo que era da minha sala, né? Com um colega de classe. Mundinho, mundinho piracicabano, né, Si? Esse mundinho de Piracicaba. Enfim, aí a gente vem se falando e agregando aí nos nossos conhecimentos. Fala um pouquinho de você, então, Cá, por favor. Então, eu sou médica, e minha formação é otorrinolaringologia e eu fiz uma pós-graduação em foniatria na DEDIC, na PUC São Paulo, e estou aí encantada com esse mundo da comunicação, né? A foniatria, ela trabalha, é uma especialidade, então, dentro da otorrinolaringologia e trabalha com os distúrbios de comunicação, de linguagem, de aprendizagem, e eu estou bem, assim, envolvida com tudo isso, estudando bastante, é um mundo novo, tem muita coisa nova, mas é muito gostoso, estou adorando. Sim, então a Carol atua aí no consultório, atua num centro para autistas, né? Aqui em Piracicaba, Isso. e faz diagnóstico das crianças acerca das competências, né? E dos distúrbios da comunicação humana, né? Então a Carol é médica foniatra, ela avalia o desenvolvimento dessa criança e encaminha para as terapias e vai acompanhando esse desenvolvimento. É isso, né, Carol? Só para a gente deixar Isso, bem claro sobre a foniatria. essa questão do trabalho em equipe, né? Isso é muito presente na foniatria, né? A gente entende que trabalhando em equipe, fonoaudióloga, toda a equipe terapêutica, né? Então, fono, TO, psicóloga, musicista e todo mundo junto, a gente consegue resultados muito melhores para a criança. Eu acredito muito nisso. Uhum. E nós, professores de música, que é uma grande parte do meu público aqui, mas os pais também, ainda têm muitas dúvidas, né? Muitos tabus em relação ao autismo. Como lidar com um aluno autista quando ele chega pra gente, né? Como que eu faço, como que eu não faço. Eu tive alguns autistas no meu período que eu trabalhei em escola
E ainda a escola também eu percebo que ainda não sabe muito como lidar, né? O que eu percebia muitas vezes, Carol, é que às vezes eles colocavam uma auxiliar, uma pedagoga auxiliar, só para cuidar dessa criança. Ao meu entender, eu acho que essa criança deveria estar inclusa em tudo. Ele não devia ter alguém só para ele. Ele deveria, dentro do possível, estar incluso ali em tudo e participar de tudo para realmente socializar e desenvolver as competências dele, né? Para que isso possa aí eclodir e melhorar. Fale um pouquinho, por favor, das características do autista e sobre um pouco disso que eu te falei. Se eu tô certa disso que eu acho que tem que acontecer, que o autista deve estar realmente incluso em tudo e não alguém para cuidar só dele, né? E se tem alguma outra coisa. Só uma coisinha que a Dayana perguntou. É preciso ter formação em medicina para fazer a pós-foniatria? Por favor, Cá. Hoje a foniatria é uma área de atuação dentro da otorrino. Então, faz foniatria, quem fez medicina, depois fez otorrino, aí faz foniatria. É tipo uma terceira especialização, né? Fez medicina, fez residência em otorrino e faz a foniatria, né? Isso aí. Fechou. Então, vamos falar? Em relação ao autismo, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Eu acho importante a gente pensar que esse diagnóstico vem crescendo muito. Eu acho que todo mundo tem comentado isso, né? Uhum. Nossa, mas parece que tudo é autismo agora, nossa, né? E isso realmente vem aumentando. Eu não sei nem dizer se diagnóstico vem aumentando, né? Se a gente está fazendo mais diagnóstico, ou se realmente é um transtorno que vem aumentando mesmo, né? Hoje a incidência, a nova que saiu agora da CDC, nos Estados Unidos, é de 1 para 50 crianças, né? Então, se você pensar numa sala, 2 salas de aulas, você tem pelo menos uma criança com transtorno de espectro autista, né? Então, eu acho muito importante esse assunto ser debatido, ser conversado, porque realmente tem muitos tabus, né? E a gente tem que conhecer. Eu acho que conhecer, ter informação é sempre a melhor saída, tanto para os pais, quanto até para os professores, quanto para os pais dos outros alunos, né? Eu vejo muito preconceito. Então, eu acho importante a gente buscar informação antes de começar a falar ou pensar coisas que não são legais. Então, assim, o autismo, os critérios diagnósticos agora, segundo o DSM-5, que é de 2013, a gente vai basicamente 2 critérios. Em relação à interação e comunicação social, e o segundo, o critério de interesses repetitivos ou rotinas, né? A interação social eu acho que é o principal ali, ponto-chave, né? Então, é uma criança, é um adolescente, é um adulto que tem muita dificuldade em interagir com o outro, né? Então, isso é óbvio que é trabalhado e com o trabalho isso melhora, né? Mas o ponto-chave é essa questão da interação. Então, quando criança, quando pequenininho, é uma criança que não olha, que não faz contato visual. Não é que não olha, ele olha, mas ele não fixa, não tem aquele olhar continente que a gente fala, né? Uhum. É uma criança que prefere objetos do que brinquedos, do que pessoas, né? Então, uma criança tem pouca interação com o outro, né? E muito por isso, às vezes ele não desenvolve linguagem, né? Então, um critério diagnóstico antigamente era linguagem, hoje não é mais, mas a gente sabe que a interação e a linguagem, elas andam muito juntas, né? A gente só vai ter linguagem se a gente tiver interação. Então, acaba sendo uma coisa muito frequente em transtorno de espectro autismo, a questão da linguagem. E o segundo critério, que diz respeito a esses interesses e rotinas, normalmente é uma pessoa que tem bastante dificuldade com mudanças, né? Então, se apega a rotinas,
tem interesses repetitivos, né? Tem muito, é um sofrimento mudar alguma coisa, mudar um caminho, até alimentos, né? É muito frequente transtorno de processamento sensorial, então uma hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais, visuais, táteis, então, às vezes o toque incomoda, o som incomoda, né? E eu gosto de pensar que é um espectro, né, Si? Então, não é assim, o leve, o médio, o grave. É um espectro, né? Pensa como um círculo, né? Um espectro de cores, né? Então, a gente vai pensar que cada um é um indivíduo diferente, né? Então, cada um tem características diferentes. Não existe um padrão, né? Então, tem aquele autista que vai ter transtorno de processamento sensorial, mas a interação é um pouco melhor. Tem aquele que a interação é péssima, mas ele tem questões de rotina. Então, é muito abrangente isso. Muito particular, né? Cada caso é um Muito caso. Tem que particular. ser avaliado ali como Sim, único, né? exatamente. Isso é E muito até ontem eu importante. estava até ontem eu estava falando com um professor de música, eu converso com muita gente aqui no Instagram, né? As pessoas falam comigo. E ele me falou que um autista dele de 8, 9 anos me mandou um vídeo do menino que a fono tinha dado alta para ele, né? E eu falei, puxa, mas eu acho que ele ainda precisava, né, de mais terapia, de mais, mas quem sou eu para avaliar, né? Mas eu acho assim que também essa questão da alta, não sei se claro que é o médico que vai dar essa questão da alta terapêutica, acredito. Mas eu acho que quanto mais interação, melhor, né? Quanto mais ou uma aula de música, ou uma TO, ou um esporte coletivo, né? Professores que estejam bem instruídos sobre isso, né? Que pesquisem sobre isso também, que acatem as orientações do médico, né? Da escola. Eu acho que toda essa interação dele, né? Ir na casa de amigos, tudo isso, né? Famílias que acolham, eu acho que tudo isso nunca tem uma alta. Eu acho que tudo isso sempre tem que estar acontecendo assim como numa vida praticamente normal, né? Eu acho que as terapias, elas têm que ser moldadas, individualizadas de acordo com aquele indivíduo, né? Eu e a foniatria, assim, brasileira, tem uma visão um pouco mais desenvolvimentista do tratamento para o autismo, né? Então, assim, a gente pensa no indivíduo como indivíduo, no nível de desenvolvimento que ele está, no que ele está precisando naquele momento. Então, não necessariamente, sei lá, um monte de horas de terapia, porque aquilo sobrecarrega aquela criança e ela não consegue ter uma interação com a família ou com os alunos, não consegue nem ir na escola porque ela tem tanta terapia, né? Mas também não fazer nada, enfim, e não largar a mão da terapia, né? E eu acho que isso tem que ser conversado em equipe, sabe? Se eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, eu acho que a alta da fono não vai ser dada por mim, né? Que sou médica, quem vai dar alta da fono é a fono, né? Eu posso conversar com ela e não concordar, talvez, né? E falar, olha, você acha que talvez, né? Mas eu acho que é importante a gente respeitar a individualidade de cada terapeuta também dentro da sua especialidade, né? Mas eu acredito que são... o autismo é uma condição, né? Com esse monte de prevalência, a gente tem que pensar em neurodiversidade, talvez, e não pensar numa patologia, numa doença, como antigamente se falava, né? Então, a gente tratar aquele indivíduo como um indivíduo diverso, neurodiverso, né? O cérebro dele funciona diferente. E por isso ele precisa de terapias diferentes, né? Eu costumo falar para as crianças, né? Quando eu quero falar para os meus filhos, isso já aconteceu na escolinha de ter uma criança do espectro autista, e para eu explicar, né? Como é, né? E eu sempre gosto de falar assim, olha, você não é muito bom de andar de bicicleta, né? Então, o fulano, ele não é muito bom de falar. Então, cada um, ele tem uma Tem uma individualidade, questão. né? E a gente tem que ensinar as nossas crianças a respeitarem essas diferenças desde muito cedo.
Uhum. Nossa, obrigada pelo esclarecimento, Carol. Eu vou ter um monte de dúvida aqui, eu vou perguntando, tá? Eu espero que eu Deixa eu saiba só responder. Claro, deixa eu só falar uma coisa, gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Se vocês acham que essa live possa interessar para alguém que vai estar aqui, por favor, cliquem no aviãozinho, manda lá, que a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre autismo e música aqui, tá bom? Bom dia, Paula, seja bem-vindo, sejam bem-vindos todos que estão entrando aqui. Bom dia, tô Carol, e vendo um como monte de gente conhecida aqui. Um monte de é amigos, pacientes queridos. gostoso? Carol, e fale como que é fechado um diagnóstico, né, para a família desse autismo. Qual é toda a investigação que você faz, né, para que isso seja fechado? O diagnóstico é clínico, sim, não existe nenhum marcador, um exame, Nenhum né? Até exame. ontem a gente estava conversando, almoço de família, surgiu esse assunto. É, nossa, mas como que faz, né? Tem algum exame, uma ressonância, um exame de sangue, alguma coisa? Não tem, né? A gente sabe que existem muitas alterações cerebrais no funcionamento cerebral, mas isso não aparece em nenhum exame, né? Uhum. Então a gente tem que valorizar são os achados clínicos, os sintomas, os sinais, e isso pode ir aparecendo conforme as demandas sociais forem aumentando, né? Eu costumo falar para os pais, por exemplo, que eu não vou saber se uma criança com 2 anos vai ter uma dificuldade de alfabetização, porque ela ainda não está nessa fase. Sim. Então, vai ter coisas que vão surgir conforme as demandas forem chegando, né? Então, é importante a gente também saber que esse diagnóstico, às vezes, ele é construído. Às vezes a gente não faz um diagnóstico, e eu acho que é difícil fazer um diagnóstico numa primeira avaliação, ou, Claro. né, isso deve ser construído. E de acordo com as terapias, de acordo com as demandas, e a construção do diagnóstico é importante, porque o diagnóstico, ele dá Ele norteia, né? ele norteia não só as terapias, mas a família. É muito importante a família pensar, nossa, quando eu começo a explicar, às vezes no consultório, dos sintomas e por que que ele faz, por que que ele tem esse tipo de comportamento, né? Por que que às vezes ele fica agitado quando tem muita gente, ou quando tem luz, ou quando tem barulho, ou por quê, né? Então, quando a gente entende, a gente compreende e a gente evita aquelas situações, a gente procura dar conforto, né? Segurança, né, para a criança, que ela se Sim, sinta segura para que ela possa desenvolver as melhores potencialidades que ela tenha, que é o que você falou. Uma criança vai ser melhor para uma coisa, né? Vai ter uma aptidão melhor para uma coisa, outra para outra, né? com Então a gente tem certeza. que deixar a criança seguro para ver o que a gente vai conseguir explorar dela aí. Carol, tem uma pergunta aqui da Dani Goya. Ela perguntou para que serve o eletroencefalograma no diagnóstico. Para o diagnóstico de autismo, ele não serve. O que acontece é que as crianças com autismo, elas têm uma prevalência maior de alterações de epilepsia. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com transtorno de espectro autista que já apresentou epilepsia, ou se eu quero, se eu acho, existe algumas síndromes genéticas que cursam com epilepsia e autismo, então se eu estou pensando nessa doença, eu vou pedir um eletroencefalograma, né? E o neuropediatra pede com mais frequência que esse diagnóstico, como eu falei, em equipe, o neuropediatra também faz muitos tipos de diagnóstico. Mas serve para isso, Dani, para a gente pensar numa epilepsia em conjunto com o transtorno de espectro autista. Tá. Cá, vamos só falar um pouquinho de que terapias geralmente você indica para os. Você bater o martelo ou está achando que essa criança realmente tem o TEA. Como que você inicia o tratamento de terapias? O que você indica, né? E como que você conduz essas terapias? Isso é um pouco Subjetivo e é controverso. individual. Isso é um pouco controverso porque existem diferentes tipos de terapia. Existe a terapia mais comportamentalista, que é o ABA, né? Existe a terapia mais desenvolvimentista, né? Pensando aí, por exemplo, no IAP, onde eu trabalho,
aqui em Piracicaba, que eles trabalham com DIR, Floor Time, que é outro tipo de terapia. Mas eu acho, aí mais uma vez falando, que é individual. Então, tem alguns pacientes que eu visualizo que talvez uma terapia comportamentalista seja melhor. Eu tendo a ser um pouco mais desenvolvimentista, né? Mas eu acho que tem lugar para todo mundo. Tem aquele paciente que talvez se vá melhor no comportamentalista, né? Eu gosto de pensar na criança como um indivíduo com as suas particularidades, né? Então, eu tô vendo aí que alguém perguntou, você, quantas vezes de TO, quantas vezes de fono, quantas vezes... Eu gosto de pensar e discutir isso com a família, sabe, Si? Porque isso gera um monte de coisas. Primeiro, quanto que a criança precisa daquilo, né? Segundo, quanto que os pais conseguem levar. Quanto que levar um monte de vezes financeiramente dá, né? Quanto que o convênio libera. Quanto que aquela criança suporta. Porque, às vezes, é um sofrimento. Você tira de casa, você leva de manhã na fono, você sai da fono, você vai para TO, você corre na escola, você sai da escola, você chega em casa, sabe? Ou às vezes tem muita criança que falta da escola. Todo mundo fica sufocado, né? Ou falta da escola porque não consegue ir, porque tem as terapias e tal. Então, eu acho assim, tem que ter uma conversa, um consenso entre família e equipe, né? Isso não tem para mim, não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo. É claro que tem que se fazer terapias, né? Sim. Ninguém está dizendo aqui, pelo amor de Deus, que não é para fazer terapia, né? Tem que fazer, deve fazer, mas respeitando os limites da criança, da família. Sim. Cá, a Carla Mello perguntou aqui sobre o Asperger. O Asperger, ele era, antes dessa última atualização do DSM, ele era vamos dizer, um tipo de autismo, né? Hoje a gente fala tudo em transtorno de espectro autista, né? Mas o Asperger seria o autista de alto rendimento, ou seja, é aquele que cognitivamente ele não tem nenhuma deficiência. Normalmente é um paciente que às vezes tem aqueles hiperfocos, então ele é tido como mais inteligente, ele é muito esperto em matemática ou ele é muito bom em alguma outra coisa, né? Mas hoje a gente trabalha com o conceito de que tudo faz parte do transtorno do espectro autista. Tá. Cá, agora vamos falar um pouquinho. O meu telefone tá tocando aqui, desculpa, viu? Eu não coloquei no modo avião, por isso que eu tô dando umas pausas, mas eu já saio rapidinho. Carol, vamos falar um pouquinho sobre autismo e música, né? Se você encaminha para musicoterapia ou para aulas de música mesmo, né? Ou mesmo os autistas que têm aula de música na escola. Eu li algumas coisas aqui, até um artigo que você acabou de me enviar, que eu dei uma olhadinha aqui. E eles falam que, na verdade, não há ainda pesquisas comprovadas cientificamente sobre a música, né? Mas que estão fazendo observações e que, em alguns aspectos, a música realmente traz muita melhora, né? E eu converso com muitos professores de música e eu, na minha experiência de escola, o que eu percebi em relação à linguagem, até como fonoaudióloga, que é um dos pontos que eu mais reparo, que em relação à linguagem, as crianças diagnosticadas com autismo, eles têm uma melhora, começam a fazer repetições de palavras, principalmente, né? E que a música, eu acho que contextualiza melhor para ele o mundo que ele vive, né? Por ser uma coisa lúdica, por ter história, por fazer mais sentido e pela socialização também, né? Que muitas vezes ele tem ali com outras crianças na aula de música. Então, mesmo que não haja pesquisas, assim, realmente comprovando, mas nos estudos que vêm sendo feitos, porque como você disse, eu acabei a faculdade há 20 anos atrás, ainda o autismo era uma coisa, assim, tinha muito pouca coisa, né? E havia-se muito preconceito, e o autista realmente não entrava numa escola regular, né? Ele ia para algum lugar específico, né? Para crianças atípicas.
Hoje não, hoje eles estão com a gente nas escolas regulares, né? Graças a Deus. Amém! E então eu acho que essa pesquisa, esse estudo vem sendo mais frequente por conta dos pedagogos, né, das equipes escolares, das equipes de nós, professores de música, de professores de natação, de professores de inglês. Esses autistas estão em todas as aulas, né? Hoje que a gente diz até as extracurriculares, né? Então eu acho que há um estudo, um empenho maior e um olhar especial, principalmente na socialização, da gente preparar as outras crianças para receber esse autista, né? Que está chegando ali para viver com a gente nesse mundo. Eles vão sentar, comer o lanche na mesma mesa, né? Eles vão... Por isso que às vezes o que eu falei que às vezes excluir, né? Ter alguém que fica só com ele, deixar a outra turma, eu gosto de que junte tudo, né? E com cuidado a professora vai intermediando essas relações e trazendo esse autista, né? Essa questão de ter um auxiliar ou não, eu acho importante ter, sabe, Cíntia? Porque não que esse auxiliar vai pegar essa criança e vai para o canto da sala, mas eu acho que sobrecarrega um pouco a professora ter um aluno com necessidades especiais misturado com os outros 20. Às vezes ela não consegue dar aquela atenção, ou enfim, isso não é só o autismo, né? Tem uma série de outras aí, transtornos de neurodesenvolvimento ou transtornos sensoriais, né? Por exemplo, o deficiente auditivo, né? Que às vezes precisa, o disléxico, né? Que às vezes precisa de uma pessoa mais próxima para aumentar o seu rendimento naquelas atividades ali propostas, né? Mas não que isso vai excluir, né? Muito pelo contrário, essa pessoa tem que incluí-lo na atividade, né? Então, eu acho fundamental a inclusão. Eu acho que eu costumo dizer que quem ganha com isso são mais os outros alunos ditos típicos do que os atípicos, né? Porque é muito, muito importante a gente saber lidar com a diferença do que é diferente da gente. Até porque ali numa salinha tem... os típicos também são muito diferentes, né? Sim. Então, eu acho importante a gente tem 20 crianças na sala, são 20 crianças diferentes. São Sim. 20 constituições familiares diferentes. Com certeza. E que ali, naquele momento, estão todos juntos para aprender a mesma coisa. Então, olha o jogo de cintura Sim. que o professor tem que ter ali para desenvolver algum conteúdo, né? Sim. E eu vejo muito preconceito ainda com isso, sabe? É uma coisa que é bastante doloroso para a família e para quem trabalha com isso, assim, eu me dou quando eu vejo esse tipo de situação, porque infelizmente é frequente. E eu acho completamente descabido, né? Mas, enfim, falando da música, senão eu vou começar aqui a me exaltar. Só nessa questão que você falou e que eu perguntei, porque acontecia exatamente isso quando eu trabalhava em escola. Tinha uma menina Down, né? Era uma menina Down, e ela tinha um auxiliar só para ela, mas, a meu ver, essa auxiliar só excluía ela, né? De tudo. Ela não ficou bem, então ela vai sair. Né? E nas aulas de música que eu dava, eu nunca tirei ela da aula. Auxiliar ficava junto, mas ela ficava o tempo todo. Mesmo que às vezes ela não tivesse um comportamento adequado, assim como muitos outros. Exatamente. Né? Mas ela ficava ali na sala. E eu sempre dava alguma função para ela. Né? Hoje você é responsável por tal coisa. Hoje você vai começar a fila do trem. Hoje você vai escolher a criança que vai tocar o tambor, sabe? Dava alguma coisa para realmente essa autoestima dela elevar, né? E ela tá se sentindo naquele grupo, né? Porque a autoestima dessa criança também é super necessária e importante, né, Ká? Eu acho que a auxiliar, o dever dela é incluir, né? Incluir e tá junto, ela só tá ali para ajudar, né? Para dar suporte se necessário, né? Isso. Mas tem que estar junto, junto, não tenha dúvida. Então vamos lá falando da música. O que você percebe nos seus pacientes, né? Com quem tem, ou que nos lugares que eles frequentem haja uma terapia musical, né? Ou com um musicoterapeuta, ou um professor de música, alguém que esteja estimulando musicalmente aquela criança, cara?
Eu acho que a primeira coisa quando eu vou falar em terapias para os pais, eu sempre procuro dizer que tudo tem que ser prazeroso, né? Uhum, Para haver aprendizado, tem que haver afeto, né? Então, para qualquer habilidade que a gente vai aprender, né? Principalmente a criança, mas a gente também, adulto, enfim, precisa gostar, precisa tá atrativo, né? E a música tem muito isso, né? A música tem muito envolve, né? A música desenvolve tanto, por exemplo, quando os pais participam, você aumenta o vínculo do pai com o filho, você dá não fica aquela coisa que é uma terapia chata, né? Uma coisa, não, uma coisa uhum, lúdica, uma coisa que envolve, que fortalece vínculo, e assim, a gente estava falando dos estudos, esse estudo que eu te mandei hoje, eu vi ontem, era tarde, por isso que eu não te mandei, mas é difícil você provar, é difícil fazer um estudo assim, por isso que eu acho que não tem muitos, né? Mas é difícil uhum. você provar qual é porque existem vários tipos de pacientes, né? Então, quais habilidades foram melhoradas ou não com a música ou não? É muito individual, então fazer um trabalho, um eestudo sobre isso fica difícil, né? Mas Uhum. esse trabalho que eu te mandei hoje é um trabalho que foi feito em 2018. Então, eles pegaram, acho que 51 crianças e dividiram em dois grupos. Um grupo fazendo terapia, fazendo musicoterapia, e o outro grupo não fazendo. E esse grupo era homogêneo nas suas habilidades ali, né? E aí, depois de 8 a 12 semanas de musicoterapia, eles Uhum. reavaliaram essas crianças. E essas Isso. crianças reavaliaram tanto as habilidades quanto também eles fizeram ressonância magnética funcional, que é uma coisa que ajuda muito nos trabalhos para a gente ver as conexões cerebrais, né? E aí foi visto um aumento da questão da comunicação e interação nos autistas que tinham sido submetidos à musicoterapia. E na Uhum. ressonância magnética funcional foi visto um aumento das conexões cerebrais do lobo parietal, temporal e frontal. E as conexões que eram muito ativas, que é o visual com o motor, estava mais, vamos dizer, mais amena, e as conexões que Tá. eram mais amenas estavam melhores, né, com a Uhum. terapia musical. Então foi uma maneira de provar cientificamente, porque eu digo, é difícil provar cientificamente, né? É. Mas foi uma maneira de provar cientificamente a terapia musical, fazendo aí dando um ganho, principalmente na questão da comunicação desses pacientes com transtornos do espectro autista. Então, eu acho Sim. super, super válido, super interessante. É claro que não é para todo mundo, como nenhuma outra terapia, né? Uhum. Mas eu acho super válido, assim. Tá. Porque nós, professores de música, então agora falando para professores de música, a gente recebe aluno, né? Meu filho é autista e ele quer fazer música. Olha alguém falando, meu filho é autista, ele faz musicoterapia. Muito legal. A Fabi também falou, vou passar para uma amiga que tem filho autista e é muito inteligente. Passa lá a live para ela assistir, por favor. E olha, a gente está mais um pouquinho aqui. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, ó, nessa setinha aqui embaixo, nesse aviãozinho, você pode mandar aí para amigos, para quem você acha que possa interessar esse assunto que a gente está falando. Cá, e a gente recebe, desculpa, muitos autistas, né? E meu filho é autista e eu quero que ele faça música para desenvolver a comunicação, potencialidades, né? Explorar aí essa conexão cerebral, porque, na verdade, nas cintilografias feitas em crianças, por exemplo, a criança está pintando, ela está recebendo um estímulo que ela está pintando. Então, se está fazendo uma cintilografia, o lado direito do cérebro, por exemplo, acende ali, né? Que ela está sendo estimulada. Ela está lendo o livro, uma outra área do cérebro acende. Quando ela está sendo estimulada com música, ou ela cantando, ou ela ouvindo uma música, todo o cérebro acende, né? Na cintilografia. Então, o único estímulo que estimula o cérebro todo, né?
Então, eu acho que a gente, então por isso também que a gente recebe muitos autistas, né? Porque com a música você desenvolve a fala, a socialização, né? A parte motora de tocar ou manusear instrumentos musicais, fazer ritmo, né? Por exemplo, na música do João Caçador, João era um caçador, gostava muito de caçar. Um dia encontrou um leão, leão, fugiu, nunca mais quis voltar. Então a gente tem esse ritmo muito marcado. Ele tem que ter foco. Ele é uma música aparentemente de 4 linhas, né? Mas ele tem que ter foco, ele tem que ter atenção, ele tem que prestar atenção na história que o João era um caçador, que ele gostava de caçar e ele encontrou um leão. Olha quanta coisa está acontecendo numa Ele canção está de 4 desenvolvendo linhas. vocabulário, né? atenção, está desenvolvendo o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo estão sendo solicitados quando a gente está trabalhando com música, porque ritmo, essa marcação é mais hemisfério esquerdo Isso. e a prosódia, a melodia é mais hemisfério direito. Então você está desenvolvendo essa questão bilateral aí. E isso é muito rico, de uma maneira muito divertida, né? Então, isso é muito legal, né? Essa vibração, o toque no instrumento, deixar pegar, o sentir, né? Isso é muito rico, porque essa questão sensorial é muito legal para eles desenvolver, né? Então, o desenvolver essa vibração, até em relação ao processamento auditivo central, né? Existem muitos trabalhos mostrando aí que a música melhora o processamento auditivo central, habilidades auditivas, né? E pensando na questão sensorial auditiva, né? A gente pensa também que o autista tem uma questão sensorial auditiva às vezes, né? É comum, é frequente. Então, você pode trabalhar isso também, né? Então, eu acho super legal, acho muito válido. Eu achei muito interessante esse trabalho, por isso que eu te mandei, porque você vê, assim... A gente sabe, né, Si? Mas você vê num trabalho, isso corrobora, Sim, claro. isso dá Com olhos científicos, né? Sim, sim. Muito legal. E assim, eu gosto muito de dizer... que é gostoso a gente falar, quando os pais chegam, né, mas eu vou para onde, faço o quê, tal. O que ele gosta, né? Vamos fazer uma coisa que ele gosta também? Ele gosta de música, ele gosta de dançar. Lá no IAP tem capoeira, ele gosta de, né? Então, poxa, vamos fazer. Ele gosta de cozinhar, ele gosta, né? Vamos procurar uma coisa que ele goste, porque ele o já mundo tenha fica prazer. difícil. O mundo fica difícil, todo dia terapia, escola, terapia, escola. Então, eu vou pra música, é legal. Eu vou lá, vou cantar, vou me divertir. E aí eu tô aprendendo ainda, né? Então, poxa, é sensacional, né? A Dani A tá falando Claudete aqui, ó. falou aqui, a música trabalha o corpo todo. E a Dan... A Dani trabalha Dani. comigo lá no IAP, é fono, Tá. maravilhosa, Oi, sensacional, amo. Dani. Também falou que ela canta para as crianças todo dia e que as crianças gostam muito, né? Quem não gosta de música, né, gente? Já Quem deu não gosta? sexta-feira, 6 horas, e a gente já liga o som, não é? Qualquer Claro, pessoa gosta de ouvir uma música, né? é Porque isso a gente aí. sai um pouco daquele mundo e a gente entra num mundo afetivo, principalmente. Então, eu acho que uma coisa que a música desperta demais é a afetividade com a criança. O carinho, o olhar. Só queria voltar um pouquinho numa coisa que você falou de tocar instrumento, Cá, que o autista, às vezes, ele tem muita força, né? E não sabe, às vezes, administrar essa força corporal que ele tem. Então, ele tocando um instrumento, aos poucos, claro, não é da primeira vez, como qualquer criança que pega um tambor na mão, mas aos poucos ele vai administrando essa força e vai explorando esse som. Como que é se eu tocar forte, como é se eu tocar mais devagar, né? E o professor de música pode ir dando essas instruções e ele tendo essas percepções forte, fraco, rápido, devagar, que são todas questões didáticas e de metodologia, mesmo que a música trabalha, né? Então, com essa didática e com essa metodologia, a gente vai trabalhando nisso para que ele faça isso no dia a dia, né? Como que eu vou pegar o garfo para comer? Forte ou leve? Né? Como que eu vou esfregar meu corpo, como eu vou tomar banho? Forte ou leve? Como eu vou fazer carinho na mãe,
no pai, na professora, no irmão, forte ou leve, né? Então são coisas, como que eu vou segurar um tijolo para carregar, né? De uma maneira mais segura, mais forte, né? Ou eu posso deixar leve, como eu seguro um algodão, por exemplo. Então, são questões que ela vai trabalhando na música e que ela vai levando para o dia a dia dela. Tô certa? Certíssima. E eu acho que é isso, trabalhar quantas coisas a gente está trabalhando ali, né? Então, a gente já falou de vocabulário, a gente falou de ritmo, essa questão sensorial. Então, qualquer pessoa, e aí eu acho que o autista também aprende quando a gente utiliza de vários recursos sensoriais. Então, quando você utiliza a visão, o olfato, o paladar, o tato, então a percepção corporal ali naquela sensação de pegar, de bater o tambor, daquilo vibrar, né? Aquilo tudo é um misto de sensações, né? Que corrobora e que aumenta o potencial de aprendizado. Né? Então, eu acho muito legal quando a gente vai ensinar qualquer coisa, a gente fazer. Por isso, quando eu falo, leia para o seu filho, pegue um livro, leia. Mas não adianta você pegar e ler ali, o Chapeuzinho Vermelho, não tem que ter entonação, né? Tem que fazer Expressividade, a voz né? do Lobo Mal, ou a voz, né? E cantar música, porque aí isso fica mais legal, né? Senão é chato, eu não vou prestar atenção, né? Então tem que ter essa entonação, que em casa os meninos gostam muito de Rei Leão, né? E aí a gente... É demais, né? E eu baixei no Spotify a trilha sonora do Rei Leão. E a gente ouve muito. E aí tem a música do Scar, né? Que é o vilão que dá medo. Aí eu fico, ai, que medo, não sei o quê. Aí tem a... Então, sabe? Então a gente tem que dar aquela interpretada. Isso é legal. A Estela falou, sentimento traz uma ação para o autismo. Por isso que é importante perguntar do que ele gosta. Claro, como toda criança, né? Tem que respeitar o que ela gosta de fazer. Né? Claro que a gente deve incentivar para tudo, mas respeitar do que mais gosta de ser gentil com as vontades da criança, né? Assim como a gente tem que ser gentil com a gente, muitas vezes, ser gentil com as vontades dele, né? Estimular, aprimorar o que ele tem de melhor, mas ser gentil também com as escolhas. E essa questão do sentimento e do autismo é um tabu também, né, Si? Porque às vezes as pessoas acham que ele não tem sentimento, né? Porque ele não gosta do toque, então ele não sente, né? Isso é um mito, assim, nada a ver, imagina. Ele tem muito sentimento, muita sensibilidade, até às vezes muito mais aflorada do que o neurotípico. Então, isso é um mito, assim, mais um dos envolvidos no autismo. Mais um, né? Então, eu acho importante esse professor de música, ou esse musicoterapeuta, ou esse terapeuta que vai trabalhar com a criança, ter sempre muita afetividade com ele, demonstrar afetividade, paciência, para ele começar a entender esse mundo. Que se ele tiver mais afetividade, né, for mais tranquilo, mostrar as coisas, ele também terá melhores respostas, né? A gente ser gentil com as pessoas. Quando a Beatriz vai sair para algum lugar, vai na casa de um amigo, eu sempre falo, seja gentil com a pessoa, né? Que vai estar com você. Respeite, obedeça e seja gentil com as pessoas. É aquela tal história, né? Gentileza gera gentileza. Então, essa nossa postura de gentileza, né? Eu tenho um trabalho que eu fiz uma vez com a Michele Basso, fonoaudióloga, você conhece, aqui de Piracicaba. Maravilhosa. E a minha espaço, né, de terapia, espaço de inspiração. E a gente... Oi, Fabi. Obrigada, viu, querida? Seja sempre bem-vinda. Beijo, Fabi. Beijo. E a gente fez uma vez uma vivência musical e tinham crianças típicas e atípicas. E dentre as crianças atípicas, Davi estava lá, lógico, o filho da Michele. E aí, logo que eu cheguei com o violão, Davi chegou puxando as cordas do violão. Nunca vi um violão. O que eu faço com isso que está na minha frente, né? Davi puxando as cordas do violão, assim, quase arrebentando. E eu mostrei. Davi, olha como faz. Passa o dedinho, ó. Cada um tem um som. Esse som aqui é mais grave, mais grosso. Esse som é mais agudo. E assim, em fração de segundos, ele percebeu que puxando ele não ia conseguir acontecer nada com aquilo. Só ia arrebentar. Que se ele fosse manuseando
aos pouquinhos, ele ia também conseguir tirar um som bonito, uma sonoridade bonita daquele instrumento, né? Então, eu acho que a gente deixar essas crianças explorarem esses instrumentos aos poucos, né? Cada aula vai explorando um pouquinho mais cada instrumento, tudo devagar, né, Carol? Tudo aos poucos, tudo para essa criança também gerar confiança nos terapeutas, né? Ou nos professores. Ela tem que ter Claro. confiança com quem ela está, né? Gerar uma confiança e Respeitar saber que a também, né, gente está Cia, ali para assim, apoiar. claro. Cortou aqui. Você falou alguma coisa que cortou. Tá falhando aqui para mim. É, já vai voltar. Mas eu acho que essa confiança, né, professor, aluno, professor, terapeuta, paciente, médico, família, né? Então eu acho que é um tripé, né? O paciente, o aluno, o terapeuta, né? A família, o terapeuta o médico, a família é um trabalho em conjunto. E tudo em conjunto Com andando vai certeza. desenvolver amplas possibilidades, né? Com certeza. Manter Eu o acho que diálogo respeitar com a também, né? família sempre. Respeitar aquelas dificuldades, né? Então, se a criança não gosta do toque, se a criança não quer que abrace, não quer, respeita aquilo, né? Numa boa, né? Então, é, a gente tem que saber respeitar as individualidades, né? De todos os alunos, Isso, inclusive dos neurotípicos e dos atípicos. isso, exatamente isso. Carol, você quer fazer mais alguma consideração final? Alguma coisa para a gente ir encerrando aqui? Se alguém tiver mais alguma pergunta, falar Eu acho rapidinho. que é importante conhecer, que é importante, quando tiver dúvidas, procurar perguntar, né? Assim, a gente tentar melhorar um pouco o conhecimento para diminuir um pouco mais o preconceito. É Uhum, importante, o ano foi um ano difícil, um ano de pandemia, onde as crianças ficaram muito em casa, então eu tenho recebido bastante criança pequena, muito pouco, e que tem até alguns típicos e que por conta dessa casa, de ter então, assim, a interação mental para o desenvolvimento humano, né? Então vamos tirar essa questão da interação dos nossos com tirar um pouco mais de tela, colocar mais na música, colocar em atividade física, claro, com cuidado, uhum, aglomeração, o coronavírus voltar aí, ninguém foi embora, os casos estão aumentando, mas é importante uhum. também a gente não, por conta disso, não enclausurar as crianças na televisão e deixar lá, porque, assim, bastante ruins. É. Sair para andar de bicicleta em família, né? Num dia tranquilo, num horário tranquilo, né? Fazer coisas ao ar livre, brincar num parque que não seja, não tem muita gente, né? Enfim, cada um sabe o que pode, mas realmente a gente levar essas crianças para o ar livre, né? A pandemia tá aí, como você Sim, falou, não acabou. A gente precisa passar por ela até que amenize, né? De uma maneira ou de outra, acredito, com a vacina mesmo. A gente precisa realmente estimular essas crianças e tirar de tela não só os atípicos, os típicos também, né, Carol? Isso é uma coisa que você vem falando aí desde o começo, benéfico para ninguém, nem para gente. fácil não é, né? Mas a gente tem que se empenhar. É, a gente tem que. Exatamente, exatamente. E é assim, às vezes a Faço gente não tem maturidade na mão, que dirá uma criança pequena. É. E às vezes assim, a gente não tem exato. maturidade com o celular na mão, né? Imagine uma criança pequena. Então, Televisão, né? A gente é isso aí.
Uma coisa que Total, total. falando da atenção compartilhada e da imitação. Eu vi alguns trabalhos mostrando que a música é bastante isso, são coisas bastante normalmente afetadas no transtorno do espectro autista. Então, melhorar a atenção e imitação. Eu acho que é mais uma vantagem aí da música, da musicoterapia para esses pacientes. Às vezes canções que falam muitas vezes a mesma palavra, como essa que eu cantei, né, do João Caçador, do Leão. De repente, essa criança está falando leão. Né? Você não precisa ensinar, fale leão. Não. De ouvir, de participar, né? Ele já sabe o que é um leão, né? Que animal que é esse, o que ele faz, e já está sabendo falar, né? Então, são pequenas melhorar coisas. O gesto, né? Trabalhei com Eita, tá falhando aqui. Tá falhando. Agora acho que foi. Carol, não tem problema. Carol, então vamos encerrar e vamos deixar aqui, né, aberto. Quem quiser falar com a gente, pode chamar a gente no Insta, né? Que a gente vai conversando aos poucos, tem dúvida. Eu acho que mesmo professores de música ou terapeutas podem, assim, agendar uma consulta com a Carol também. Famílias atender profissionais para tirar dúvidas e esclarecer condutas, né, para as aulas, que eu puder ajudar. Então, fechou. Tiver alguma e vocês conversam com ela, tá bom? Até nós, professores, para a gente tirar dúvidas das nossas condutas terapêuticas e didáticas e de metodologia. Para todos vocês aí da sua família, manda um abraço para o André, dá um beijo nos meninos, tá bom? Obrigada, beijo para sua princesa logo. Também, com certeza. Obrigada. Foi um prazer, sim, muito obrigada, viu? Tem muito assunto, né? Tinha um monte de coisa aqui na minha cabeça que eu queria falar, não deu tempo. A Carol também está no método 6.7, né? Que eu acabei de lançar dos professores de música, que eu vou lançar outro em janeiro. E tem uma aula especial ali da Carol falando sobre o desenvolvimento humano, né? Os distúrbios e como é feita a aquisição da linguagem humana. Tem um vídeo da Carol, vários vídeos da Carol ali para quem é do método 6.7, para quem é dos meus mentorados. Isso é só para o time de mentorados, mas já agradeci em outros momentos e agradeço publicamente também a Carol por ter participado comigo desse projeto. Isso. Tá bom? É um prazer, Kátia, eu adoro o seu trabalho, sou super fã. Eu também, ó. Ó, a próxima é na pizzaria, tá? A gente já combinou que a gente vai se encontrar na pizzaria quando acabar tudo isso. A Kátia falou que queria agendar uma consulta no Insta e vocês conversam melhor. Tudo bem? Claro, pode me mandar um direct, Kátia, estou à disposição. Tá ótimo. Combinado. Ó, um beijo, Ká. Bom Feliz Natal. Beijo, um bom Feliz Natal para você e para sua família. Viu que 2021 seja um ano muito bom aí, seja cheio de boas notícias com a vacina, cheio de projetos novos entre nós também. Enfim, seja um excelente ano. Amém. Para todos nós, Carol. Um beijo para quem ficou com a gente. Super obrigada pela companhia gente. De todos. Eu vou deixar salvo, tá? Depois vocês podem encaminhar aí para quem vocês acharem também. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.